E sonho de não mais ter que sofrer pra aprender. Meu passado, os problemas vão e vêm. Não é culpa de ninguém. Oi gente, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês a respeito da desconstrução das minhas crenças. Eu vejo que por meio do conhecimento da palavra, Deus está me reconstruindo. Hoje a minha forma de busca mudou, então é por isso que eu estou aqui para compartilhar. Eu acredito que eu posso acrescentar, então me aguardem aqui que eu já volto. É preciso cuidado ao transmitir a mensagem de Deus, pois existe todo um contexto, existem pregadores que enfatizam nas promessas e recompensas do Senhor, utilizam de técnicas de coaching para apresentar o Evangelho, entregam conteúdos inclinados demais às coisas boas que Deus pode fazer por nós, e isso pode nos influenciar a inverter a ordem, os valores e as prioridades das nossas buscas. Bom, eu vou exemplificar para vocês. Eu achava que seguir a Cristo seria a melhor chance de ter uma vida com muita fartura, onde as minhas necessidades são supridas, mas eu não tinha compromisso, era egoísta, interesseira, eu queria o que me favorecia, então eu acabava consumindo conteúdos que me satisfaziam, obviamente. Eu pesquisava e encontrava um evangelho voltado para a prosperidade, evolução, teorias, métodos voltados para atingir os resultados que o homem deseja. E eu sei que tudo isso, se for pregado de forma equilibrada e fiel ao contexto como um todo da palavra de Deus, pode de fato ajudar as pessoas. Muitos pregadores e influenciadores do mundo gospel fazem isso com maestria. Eu conheço e já acompanhei por muito tempo alguns deles. Eu respeito o trabalho de todos. Nós somos um corpo e cada um tem um dom e uma função diferente, porém é preciso muito cuidado realmente ao misturar os assuntos, porque por outro lado, estas técnicas podem auxiliar a criação de conceitos e pensamentos que podem enganar os nossos corações. Então que cada um alinhe a si mesmo perante ao Senhor, pois depende mais do solo que recebe do que de quem entrega a semente. O meu foco aqui não é apontar, dar nomes e nem dizer se isso é certo ou errado. Existem pessoas com muito conhecimento teológico sendo levantadas para falar sobre o assunto, então eu não vou entrar no mérito. Eu estou aqui apenas para falar com você que é receptor dessas mensagens, porque existem pessoas que se alimentam apenas desses conteúdos prontos na internet, assim como eu era. Então eu venho humildemente compartilhar a minha opinião e alertar vocês com base na minha experiência e também mostrar o quão importante é você não se contentar com o evangelho mastigado e quem sabe te inspirar a buscar o conhecimento e a palavra de Deus. Gente, uma coisa que eu acho importante pontuar, a escolha e a responsabilidade do que eu buscava na internet é minha, né? E de certa forma eu encontrava o que eu mesma pesquisava, e é por isso que eu falo pra vocês aqui que o primeiro lugar de busca é em Deus e não no Google. Eu queria fugir da correção, do processo, da dor, eu queria apenas o acesso às promessas de Deus, mas em contrapartida eu me contentava com o evangelho de segunda mão, absorvia o que eu via na internet, e eu acredito que se eu tivesse interesse em buscar verdadeiramente, eu não teria me deixado levar por coisas soltas, porque pegar partes do que Deus diz na palavra é fácil, mas manter a concordância e ser fiel ao contexto como um todo, mas entregar o mas e o e se de Deus é muito desafiador, porque na verdade o outro lado a maioria não quer ouvir, o sacrifício, a renúncia, a dificuldade, não dá muitos likes na internet falar sobre isso. Nós, como os cristãos, né, precisamos e devemos ali entregar a verdade pura, entregar aquilo que Deus nos esclarece. Então é por isso que eu estou aqui também, tudo que eu entrego é com muito temor a Deus. Mas Jesus, ele fala para pegarmos a nossa cruz, o que não deve ser fácil. Imagina aqui comigo no sentido literal o quão pesada ela é. Se fosse fácil, Jesus diria para pegarmos os pregos ou até mesmo a coroa de espinhos. O que poderia até ser difícil, mas são coisas leves de carregar, mas não é o caso. Eu vejo que muitos tentam romantizar o evangelho e é por isso que muita gente acaba se frustrando também. Eu estava lendo pela primeira vez a história do rei Davi na Bíblia. Eu conhecia apenas o ponto alto e mais famoso de Davi e Golias, mas eu aprendi muito mais no entorno, nas entrelinhas, e eu vou usar como exemplo aqui no vídeo porque eu acho que se encaixa perfeitamente com o que eu estou tentando passar para vocês aqui. Na Bíblia descreve todo o processo antes de Davi se tornar rei de fato perante ao povo. Davi, ele era tratado com desdém
desdenho e desprezo pelo irmão, e a resposta dele mostra que era algo que provavelmente ele já estava acostumado a lidar. Ele foi desqualificado por Saul para enfrentar o gigante. Ele disse: você não tem perfil, né? Davi, ele enfrentou e matou um leão e um urso. Ele enfrentou o gigante Golias, obviamente, né? Que é a parte que a maioria já conhece. Ele teve que lidar com a perseguição e a ira de Saul, e até quando ele não fazia nada, ele era considerado culpado e uma ameaça, e ainda enfrentou diversas outras batalhas. Ele esteve cara a cara com a morte, viu sangue, terror. Ele literalmente lutou de frente com o inimigo. Você consegue imaginar o cansaço físico e emocional após essas batalhas, as dores que ficavam? Então, gente, ele recebeu uma grande responsabilidade de Deus, e ser rei para Davi não foi fácil. Ele não vivia apenas na luxúria viajando. Então, não queiram fugir da luta, da provação, pois tudo isso faz parte do processo. Peçam a graça de Deus para passar pelo que é necessário, para o que é preciso, que Ele irá capacitar. Embora seja difícil, somos mais que vencedores. Davi, ele não pedia a Deus que não tivesse luta, mas ele tinha certeza que Deus estaria com ele, pois confiava na palavra do Senhor de que ele seria vencedor. Então não vá na onda da geração Nutella Gospel, assim como eu fui. Seja parte da geração raiz da palavra. Eu acredito que para você fazer algo para Deus não é preciso técnicas e fórmulas, não é sobre falar bonito, não é sobre o quão espiritual você parece ser na internet. Nada disso é sobre parecer, é sobre ter, viver, é sobre o coração. Lembre-se que Deus, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Quanto mais eu estudo a palavra, mais eu descubro que eu não sei nada ainda. Eu vejo conteúdos da palavra de Deus e eu penso: quem sou eu na fila do pão para falar alguma coisa? Mas eu sempre lembro que aos pés da cruz nós somos todos iguais. Deus, ele não se importa com aparência, com títulos. Na verdade, Deus escolhe os menos improváveis, mas isso não nos isenta da nossa responsabilidade de buscar o conhecimento. Quanto mais conhecimento, o Senhor poderá nos encarregar para determinadas missões. Na palavra diz que o povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Então eu também entendo a confusão no coração, porque muitos não têm o conhecimento. Algumas questões parecem ser contraditórias. De um lado diz uma coisa e do outro o oposto. Ué, mas aqui diz que eu posso, que eu consigo, que eu tenho acesso a isso, mas aqui diz que eu tenho que negar. Então, se você olhar a grosso modo, realmente algumas coisas parecem contraditórias. Mas se você ler o contexto como um todo, buscar em Deus o discernimento, então você verá claramente. E eu acredito que a busca pelo entendimento da palavra de Deus é um fruto natural do seu amor e entrega a Ele. Mas saibam, gente, que nada disso é sobre aonde Deus pode nos levar, e sim sobre aonde nós podemos levar o nome de Deus por meio do agir do Espírito Santo em nossa vida. Um relacionamento com Cristo é muito maior que os nossos desejos, vai além daquilo que eu preciso. Na palavra vemos que Jesus quer realizar os desejos do nosso coração, mas Ele é muito mais e vai muito além. Devemos buscá-lo por quem Ele é e não pelo que Ele pode fazer por nós. Na palavra diz para buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. É simples assim. A boa notícia é que Deus é especialista em reconstrução. Eu estou tendo a oportunidade de reaprender e compartilhar com vocês, e a maior revelação que eu já tive até agora é que eu corria atrás do vento. As coisas se tornam supérfluas perto da graça de Deus. Então comece a reparar na inclinação do seu coração. O mais importante que eu pude aprender até hoje é que a melhor parte de seguir a Cristo, a melhor recompensa é Ele mesmo. Quando se tem Deus, o resto é adicional, pois Ele é tudo que nós precisamos. Na palavra de Deus diz: a minha graça te basta, e eu estou experimentando isso. E hoje eu posso afirmar para vocês que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Então é isso que eu tinha para compartilhar. Eu espero de coração ter acrescentado algo na vida de vocês, e eu também te espero aqui nos próximos vídeos.